Santos e Fluminense, jogo de hoje, desta segunda-feira, finalizando a rodada de número 20, a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Tudo que você precisa saber sobre essa partida, você vai encontrar aqui neste vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. Primeira coisa que você faz o L pra dar sorte o Fluminense fazer um gol, vencer com um gol de Germancano nesta segunda-feira. Mas a segunda coisa que você vai fazer é, se você gostar desse vídeo, você vai deixar o like. Se você quiser se inscrever e curtir os vídeos aqui do canal, aperta no botão se inscrever aqui embaixo e vire membro. Se você for membro do plano Se Habla é Bom, você ganha um vídeo por semana. Já lancei o vídeo de ontem, vídeo exclusivo. O membro salseiro dá direito à participação ali mais na live, e, enfim, você vai ter um nomezinho destacado e ajuda o canal. E, claro, hoje, Fluminense e Santos, na verdade Santos e Fluminense, jogo às 8 da noite. Transmissão do Sport TV e do Premiere, ou seja, vai estar nos dois ali, pra você que assina o Globoplay ali com o Premiere, vai poder assistir nos dois. Rodada 20, jogo de número 105 entre Santos e Fluminense. Nesses 104 jogos, eu arriscaria dizer que é um dos mais disputados entre Fluminense e outro clube da Série A. 40 vitórias nossas, 41 vitórias deles e 23 empates. Jogando lá, os últimos 12 jogos, lá eu digo em São Paulo, né? Mas pegando pela Vila Belmiro também, enfim, dos últimos 12 jogos, a gente perdeu 8. É chato. A última vitória nossa foi em 2014 e a gente venceu em 2010 também. É chato jogar em São Paulo, principalmente na Vila Belmiro, contra o Santos. Mas, se você acha que pode dar Fluminense, vai lá na Bet7k, que é o link que tá aqui na descrição, e faz a sua aposta. Vale a pena você fazer o depósito por Pix, porque cai, ó, na hora. Agora acertei. E se você quiser tirar o seu dinheiro, também dá pra tirar por Pix. Eles dobram o primeiro depósito até R$ 1.200 e tem um layout muito simples. O que é layout? É o jeito de mexer. Cara, é um aplicativo de casa de aposta, assim, e tal, o site, né, de casa de aposta esportiva, mais fácil que eu já mexi, sendo bem sincero, assim. Então, pra você que é iniciante, tal, que é só brincar. Pô, trocar ideia, cansei de comprar jogo de videogame, vou botar aqui 50 contos, 100 reais e tal, eles vão dobrar o valor, dá pra brincar legal. E se você for bom de previsão, você manda bem nesse jogo do Fluminense. Bem, cara, e a gente começa falando da rodada. Eu fiz um vídeo, né, no domingo falando dos resultados do sábado, mas pra segunda-feira tô fazendo esse vídeo aqui falando o seguinte, dos resultados de domingo. Todo mundo venceu. Todo mundo. Sabe aquela rodada anterior que eu fiz o vídeo falando, olha, a parte de baixo, a parte de cima inteira, só o Fluminense, o Palmeiras e tal. Não. Dessa vez você olha aqui a parte de cima. Os 8 primeiros. Red Bull Bragantino venceu, né? Pelo menos eu tô gravando isso daqui no último minuto do jogo. Ainda venceu mesmo. Red Bull Bragantino venceu, Internacional venceu, Flamengo venceu, Atlético Paranaense venceu, Corinthians venceu e Palmeiras venceu. Você percebeu que eu pulei o Atlético Mineiro? Sim, porque ele enfrentou o Internacional. Ou seja, o único time do G8 que não venceu sua partida foi porque enfrentou um outro time também do G8. Ou seja, é uma rodada em que a gente precisa vencer. Qual que é a questão disso? É o seguinte, todo mundo dessa galera aí venceu em casa. Todo mundo, todos eles venceram em casa. O único que venceu fora foi o Palmeiras. Aí a gente entra naquela conta. Empatar fora de casa não seria um resultado ruim. Mas a gente quer estar no grupo dessa galera, no grupo que vai garantir brigar por G4, ou a gente quer estar no grupo do Palmeiras, que venceu fora de casa um jogo difícil contra o Ceará. São 11 jogos de invencibilidade. A gente tá muito tempo sem jogar no Maracanã. Pra vocês terem noção, a gente não joga em casa, no Rio de Janeiro, desde a despedida de Fred. Vai fazer um mês. A gente vai jogar o próximo jogo em casa contra o Cuiabá, ficando um mês inteiro sem jogar no Maracanã. Sabe o que isso quer dizer? Que o time tá cansado. Por isso tem sido tão abatido no segundo tempo. Mas Fernando Diniz ainda consegue manter ali o brio do time bem no alto. Essa invencibilidade ficar maior, manter a invencibilidade ali só, ou seja, empatar o jogo, é deixar o Palmeiras escapar. O Palmeiras terminaria essa rodada com 7 pontos de diferença e um time, um elenco muito melhor do que o nosso. Vencer é manter os olhos num sonho que tá bem distante, obviamente, porque a nossa distância pro Palmeiras ainda assim seria grande de 5 pontos, mas pelo menos nos coloca no grupinho ali, um pontinho atrás do Corinthians e nos mantém numa rodada complicada, onde quase todo mundo jogou em casa, mantém a gente na mesma posição. Santos na Vila Belmiro, em qualquer situação,
Não é um jogo tranquilo, falei o histórico aqui. Mas eu chutaria que, assim, há muito tempo a gente não ia com tanta superioridade pra jogar lá. Eu gravei um vídeo, não tenho feito mais as participações, né, aqui no vídeo de pré-jogo no dia da partida, com outros influenciadores e jornalistas que cobrem o time adversário, mas eu gravei um vídeo nesse domingo, que tá aqui no canal, com o Felipe Noronha, do canal 20 Santos, só falando sobre essa partida. E ele falou isso, os próprios santistas reconhecem o favoritismo do Fluminense. Eu diria que nem em 2012 a gente tinha tanto favoritismo contra eles. Foi um ano em que e aí eles foram campeões semifinalistas da Libertadores. Em 2010 também não, que eles foram campeões da Copa do Brasil. Sempre foi um jogo que tinha alguma coisa, talvez 2014, mas ainda assim é sempre um jogo muito difícil. Eles têm desfalques, nós também, e é por isso que a gente fala agora do Bola em Campo. Bola em campo está na área e, se for marcado um pênalti, não será para nós, já que o Fluminense terminou o primeiro turno inteiro sem sofrer nenhum pênalti. Inacreditável isso. Mas o estilo de jogo também fala um pouco sobre isso, né? O Fluminense não é um time que chega muito em velocidade, com liberdade, na cara a cara com o goleiro, para, por exemplo, sofrer um tranco, sofrer um pênalti, alguma coisa. Enfim, sobre escalação, a gente tem 3 desfalques, né? Como eu falei. E esses desfalques podem mudar o time. Podem? Talvez não. Por quê? Porque os desfalques são Fernando Diniz, à beira do gramado. Ao que tudo indica, deve ser o Eduardo Barros que deve comandar o time. Por sinal, curiosidade, né? Diniz tá pegando um time que ele já treinou, né? Tá pegando o Santos que ele já treinou. Em todas as vezes que Diniz fez isso, ele pegou um time que ele já tinha treinado, considerando a partida do Atlético Paranaense, ele só perdeu 4 vezes. E dessas 4 vezes, em 3, do outro lado estavam os estagiários, assim, auxiliares dele. Ele perdeu pro Thiago Nunes, no Atlético Paranaense, né, enquanto ele estava no Fluminense, que era auxiliar dele lá. Ele perdeu pro Fluminense, enquanto estava pro São Paulo, que era Marcão, treinando o Fluminense, que era auxiliar do próprio clube. E perdeu para o Atlético Paranaense, enquanto treinador do São Paulo, e era o Eduardo Barros, esse mesmo que deve ser quem vai comandar hoje, que estava à beira do gramado. Curiosidade inútil aí, né? Fernando Diniz, Felipe Melo, que já é reserva, e Manuel. Então, acredito eu que substitua por Lucas Claro. Vamos para a escalação. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro, possivelmente ao lado dele, já que não tem Felipe Melo nem Manuel, e Caio Paulista. De outra opção ali pra zaga seria o David Duarte, né? Que é alguém que tá se ambientando muito ainda ao Fluminense. Ainda não precisou ser acionado, né? O David Braz, não sei se ainda segue tratando de lesão, mas com certeza não deve ter condição de jogo para essa partida. Então, sem Felipe Melo e sem Manuel, Lucas Claro deve ser o titular. André, Nonato, João Arias. Eu meti um João Arias. John Arias, Ganso, Matheus Martins e Germancano. Aí daí pra frente é o time básico do Fluminense. Nonato que ganhou a briga de titular, né? Ele é o titular do Fluminense. A última partida diz muito sobre isso. Agora o que ele precisa fazer? Ser o titular de fato. Ele é o titular com 1, 2 partidas. Precisa ter uma sequência de jogos muito bons para poder confirmar mesmo que é o titular da posição. Como eu falei, sem Manuel e Felipe Melo, Diniz vai pro básico com o Lucas Claro? Acredito eu que sim. Só que não vazou a escalação, o que pode indicar que Diniz vem com algo diferente. Pode ser na zaga? Pode. Pode ser no lugar de Matheus Martins, que é um jogador também que, assim como o Nonato, faz uma partida muito boa, mas não consegue uma regularidade tão grande, então ele se mantém como titular por causa dessas partidas muito boas. Será que é uma mudança ali naquele setor? Já testou Natan, mas era pra poupar o Matheus Martins. Será que vem alguma mudança por ali? Será que ele poupa Arias, por exemplo? Natan surge de titular? A gente não sabe, mas o fato de não ter vazado escalação num jogo segunda-feira, fora de casa, em que ele não vai estar na beira do gramado, eu diria que vem alguma mudança, a gente só vai saber isso na hora do jogo. Eu falei num dos últimos vídeos aqui do Brasileirão, não dá pra cobrar e nem se empolgar com o Marrone. Eu olhei aqui e vi essa anotação aqui no meu roteirinho de pré-jogo. Michel Araújo e Alan também são muito mais para usar um desespero nesse ano do que para qualquer outra coisa. Vamos ter calma, são 3 contratações que falam muito mais do ano que vem do que desse ano no Fluminense. Marrone tá fora também, porque tá suspenso. Falando em suspensão, Marrone tá fora pro cartão vermelho, Diniz, Felipe Melo e Manuel estão fora pro 3º cartão amarelo. Também podem ficar de fora do jogo contra o Cuiabá Iago Felipe e David Braz, jogadores que não são titulares, André, Caio Paulista e Nino. 3 jogadores que são titulares do Fluminense, se tomarem cartão amarelo nesse jogo, podem desfalcar o Fluminense contra o Cuiabá. Sobre o Santos, falando rapidinho sobre o clube da Vila Belmiro. Eles chegaram a ter durante a semana um problema gigante. Lembrando, o Lisca tá no primeiro jogo, fez o primeiro jogo dele contra o Fortaleza, comandando a Vera o time, mas agora foi a primeira vez que ele teve tempo de treinar.
E ele quase teve um problema gigante, porque tava sem nenhum zagueiro. Tava tendo que botar moleque de 17 anos, subir base pra poder treinar pra esse jogo. Mas, aparentemente, o Maicon, zagueiro, o God of Zaga, né? E o Luiz Felipe, os dois se recuperaram. Então, o Maicon ainda é dúvida, o Luiz Felipe é certeza. Ou seja, eles têm pelo menos 2 zagueiros pra jogar ali. Se o Maicon não entrar como titular, Derek, que é um zagueiro de 20 anos, deve ganhar a oportunidade pra ser titular. Ou seja, a zaga do Santos, que já é uma zaga que, apesar de ter uma ótima defesa no Brasileirão em números, o Noronha falou que não é uma zaga extremamente confiável, já vai mais desfalcada. O Sandri também, volante do Santos, bom jogador, também participou normalmente do treinamento e deve ser titular. A escalação provável de Lisca no Santos é a seguinte: João Paulo, Madison, que, meu Deus, todo mundo odeia, mas adora fazer gol e jogar bem contra a gente, Maicon, ou Derek, Luiz Felipe e Felipe Jonathan. Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo, que eu tenho inveja do Santos porque era um jogador que eu queria no Fluminense e o Santos pegou, e Carlos Sanches. Léo Batistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Esse é o provável time dele, Lisca, no time do Santos. A arbitragem da partida, ela será feita por um árbitro chamado Braulio da Silva Machado. Cara, eu já vi várias pessoas reclamando dele ser caseiro. Se é ou não, a gente não tem a certeza, né? Porque isso é subjetivo. Mas o fato é que ele apitou 4 jogos nossos em casa. A gente ganhou 3. Ele apitou 4 jogos nossos, jogos da gente, fora de casa. E a gente perdeu 3. Inclusive, o último Santos e Fluminense na Vila Belmiro foi ele que apitou, aquele que a gente perdeu de 2-0, mas ele não teve culpa nenhuma, foi um erro de Marlon, absurdo, né, dormindo na marcação, e um erro de Marcos Felipe no meio de campo, foi por isso que a gente perdeu aquele jogo. Mas vale a atenção do Braulio da Silva Machado, é até um árbitro jovem, não é um árbitro tão desses coroas, não. Mas vale a atenção nessa questão do caseiro, né. Mas na Vila, estádio pequeno. Então, eu talvez faça a transmissão desse jogo. Por que talvez, Gabriel? Porque o Daniel Kaiser vai estar lá na Vila Belmiro, ele já iria lá pra lá cobrir o jogo, e a gente talvez consiga internet lá. Se conseguir internet, ele levou o equipamento, levou tudo, tem narração pra você que não quer ouvir a narração do Premier, do Sport TV, quer ter uma transmissão toda tricolor e mais, chegando antes da TV, tá? Sem delay nenhum. Se você quiser assistir, dá uma olhada aqui no canal, porque a gente deve ter a transmissão. Se a internet estiver muito ruim e não estiver funcionando, a gente não vai fazer, porque não vale a pena ficar aqui se irritando com a internet travando, né? Beleza? Então deixa o like embaixo, se inscreve e ativa o sininho, que se tiver a transmissão você vê. Até a próxima. Valeu!